não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Mas os seres humanos, pelo simples fato de serem seres humanos, eles estão colocados numa situação que vai lhes colocar mais dia menos dia as exigências das 12 camadas, mesmo aquelas que o indivíduo não entende, porque o que decide se o indivíduo está numa camada ou na outra é o que é o objetivo mais permanente e mais importante para ele naquela fase da existência. Ou seja, o que motiva as suas ações. Ou seja, a pertinência ou permanência do indivíduo numa camada não é um fato externo que possa ser observado, ele já exige uma espécie de um diagnóstico motivacional, quer dizer, o que o indivíduo está procurando por trás da sua conduta. Você vê aqui a adivinhação ou percepção das motivações alheias é um dos fatores mais constantes na vida humana. Nós estamos o tempo todo fazendo isso, quer dizer, achando que as pessoas agiram de tal ou qual maneira por causa disso ou daquilo, o que elas estão buscando é isto ou aquilo e assim por diante. E essa especulação de motivos é uma coisa tão antiga e tão universalmente disseminada que nós podemos dizer que já existe toda uma tecnologia dela na própria trama da vida diária. Todo mundo está fazendo isso o tempo todo. E se todo mundo faz isso o tempo todo, não é impossível você afinar este procedimento para chegar, vamos dizer, a uma percepção mais real das motivações, desde que elas se manifestem de uma maneira suficientemente constante e nítida. Por exemplo, um indivíduo que busca a afeição, eu digo, bom, é praticamente impossível você não perceber que ele está fazendo exatamente isso. Mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa, você também vai perceber. Não é isso? Se o indivíduo já não está buscando afeição, mas ele está numa clave de autoafirmação, também isso vai ficar bastante nítido para você. Talvez as motivações das camadas seguintes já não sejam tão nítidas quando vistas de fora, mas à medida que você mesmo vai evoluindo, vai crescendo, você vai incorporando certas motivações e você as reconhecerá em outras pessoas em seguida. O ponto importante é que o observador, o diagnosticador da camada, ele vai enxergar tudo desde a camada em que ele mesmo está. Portanto, é a realidade dele que será o instrumento óptico com o qual ele vai observar os outros. Não é um instrumento impessoal que sirva para todos igualmente. Tá certo? Portanto, aqui nós estamos vamos dizer, na busca de um acordo entre as perspectivas objetivas e subjetivas. Nós temos que articular as duas, pelo simples fato de que o fenômeno que nós estamos lidando, chamado personalidade, ele próprio é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Tá certo? De maneira que você adotar qualquer das duas perspectivas unilateralmente iria deformar o objeto. Né? Então, à medida que você incorpora as exigências das sucessivas camadas, você começa a entender as motivações das camadas anteriores pelo simples fato de que elas estão em você também. Ou seja, você se reconhece na pessoa e por isso mesmo você sabe o que ela está buscando, porque você já buscou aquilo. Né? E em seguida você incorporou essa motivação dentro de uma outra um pouco mais complexa e abrangente. Quer dizer, as camadas elas são
como se fosse, vamos dizer, várias camadas de uma cebola, né? Você não ultrapassa uma camada, você a engloba numa outra. Quer dizer, as motivações anteriores, elas continuam existindo de algum modo, elas só não são mais a chave articuladora do conjunto inteiro. Mas, em quaisquer situações que o requeiram, você pode, evidentemente, voltar às motivações anteriores, você pode vivenciá-las, pode experienciá-las durante algum tempo e depois voltar às suas motivações atuais. Isso tudo coloca para nós o problema da visão que nós temos do nosso passado. Então, é impossível você atravessar as várias camadas sem que tudo aquilo que para você é mais importante numa certa fase deixe de ser na fase seguinte, de modo que você possa incorporar novas motivações. Isso é como se fossem sucessivas mortes que a psique vai passando. Quer dizer, aquilo que era, vamos dizer, o tesouro da sua vida, num certo momento, de repente passa a ser quase um nada ou apenas um elemento funcional dentro de uma motivação mais abrangente. E isso significa o seguinte, que a grande dificuldade para você passar de uma camada a outra, tá, é a sua identificação com o seu passado. E, portanto, a sua incapacidade de tomá-lo como matéria plástica a ser elaborada. Isso quer dizer que se você continua tendo de prestar satisfações pelas suas atitudes anteriores e justificá-las nos seus termos atuais, então você não pode se desligar dela. Então nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz, aquilo que passou, morreu. Se nós não aceitamos essas sucessivas mortes, nós não podemos crescer. Então, vamos dizer, há uma espécie de um acerto de contas, né? E o sepultamento daquelas motivações, daqueles motivos que eram importantes para nós em cada etapa, é uma condição indispensável para o crescimento humano. O que significa que você, ao se confrontar ao seu passado, você poderá dizer, eu não sou mais aquela pessoa. Aquela pessoa morreu e os restos mortais dela foram incorporados numa outra coisa. Isso eu acho que é um dos vamos dizer, num meio que é eminentemente de camada 4, que é o Brasil, isso é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque você sempre tem a expectativa emocional das pessoas em torno, tá certo? Que vai cobrar os seus supostos deveres de afeição, tá certo? Vindos de uma outra época. É isso? Sobretudo no meio familiar, onde você vê pessoas de 40, 50 anos cobrando de umas das outras atitudes que tiveram aos 5. Não é isso? Então é claro que isso é uma coisa regressiva, e isso é característico de camada 4. Quer dizer, enquanto você estiver sujeito a essas coisas, né, enquanto você não esquecer o que se passou, quer dizer, você pode guardar a memória dos fatos, mas não, vamos dizer, a memória afetiva atualizada, quer dizer, não voltar a sentir as mesmas coisas. Você pode lembrar do mesmo fato, mas sentindo uma coisa completamente diferente. Não é isso? Então, isso não quer dizer que você não possa revivenciar aquelas emoções, se for o caso, se for uma necessidade, tá certo? Mas você não estará preso a isso. Quer dizer, você pode recordar os mesmos fatos, mas com uma emoção totalmente diferente que a enquadra, a abrange e a absorve. Então, isso aqui é a própria base do desenvolvimento humano, tá certo? Mas em certos meios sociais, esse desenvolvimento humano se torna muito dificultoso, ou quase impossível, justamente por causa desta constante cobrança de afeição e de supostas responsabilidades emocionais que você tem sobre o estado psíquico do outro. Quer dizer, foi você que me deixou assim, né? Foi você que me fez fazer isto ou aquilo, etc, etc. Isso é uma constante na convivência brasileira, sobretudo em família. E é uma coisa regressiva e até perigosa, sob certo ponto. Né? Então, se você pergunta como é que eu faço para saber em que camada eu estou,
Bom, o fato é que você já sabe, só falta confessá-lo. Perguntar o que é realmente importante para mim nesta fase da existência. O que determina as minhas ações, reações, respostas, etc, etc. O que determina predominantemente. Não é isso? Então, e isso independentemente da função, o papel que eu exerço na sociedade. O papel pode me colocar exigências de uma camada e eu estar em outra, perfeitamente. Não é isso? Então, eu não creio que haja nenhuma dificuldade especial para você se colocar, se situar numa camada, desde que você o deseje, evidentemente. Mas eu não creio que isto seja possível antes de o indivíduo alcançar a camada 6. Quer dizer, onde vamos dizer, o desejo de obter uma funcionalidade, quer dizer, uma relação mais objetiva e racional com a realidade exterior, antes do indivíduo chegar nisso, ele dificilmente vai querer fazer um diagnóstico sério da camada onde ele está. Não é isso? Então, e evidentemente o que complica as coisas é que à medida que você avança nas camadas, à medida que nós avançamos no estudo das camadas, nós vemos que elas vão se tornando cada vez mais distantes da vida imediata das pessoas. Não é isso? E isso quer dizer que para muitas pessoas as exigências dessa camada elas são ou inexistentes ou abstratas demais. Então, por exemplo, o fato de que um indivíduo, estando situado na camada 9, ele busque, vamos dizer, com grande paixão, né, constelar um mundo de ideias que lhe pareça traduzir a realidade de algum modo. Isso é uma paixão tão grande quanto qualquer outra, tá certo? Só que para quem está numa camada anterior, esta motivação é inverossímil. Então, você observa isso às vezes na própria história da filosofia. Você vê que quando Thomas Hobbes explica todas as ações humanas por um desejo de ter poder sobre os outros seres humanos, ele está dizendo, eu sou um homem da camada 5, eu nunca passei disto. E a prova disso é que toda a obra científica do Thomas Hobbes, ela toda não vale nada. Quer dizer, ele é um sujeito que está tentando fazer ciência, mas ele não tinha capacidade para isso. Então, quer dizer, ele é um sujeito que estava abaixo da sua camada 6. Isso não tem nada a ver com a suposta genialidade do indivíduo. O cara pode ser um gênio e estar estacionado ali na camada 5 e nunca sair disto. Eu estou na camada 4. Se você pensar, Marcel Proust era um gênio literário extraordinário, nunca saiu da camada 4. Porque esse era o problema dele o tempo todo. Né? Esse mundo, vamos dizer, das afeições, rejeições, etc. É só disso que ele trata. Então, é um indivíduo bastante evoluído intelectualmente, do ponto de vista das suas habilidades artísticas, mas, em termos de evolução da personalidade, é um subdesenvolvido. Então, não podemos nos deixar enganar por essas coisas. Né? Então, você veja a própria obsessão do Marcel Proust de recuperar o passado. Não é isso? Então, cenas absolutamente insignificantes, onde ele, para captar exatamente a emoção daquele momento, ele gasta páginas e páginas e páginas e páginas e páginas. E só a atenção que ele dá ao seu próprio passado, como se isso fosse o centro da realidade, é uma característica evidente de camada 4. É isso? Então, quando acontece isso, quando, vamos dizer, a atuação pública do indivíduo reflete uma determinada camada, mas ele mesmo está em outra, você vai ver uma série de situações disformes ou caricaturais, desproporcionais completamente. E, evidentemente, aí você terá, vamos dizer, um engano no julgamento dos outros. Você vê que me parece que, por exemplo, ao longo de toda a obra do Marcel Proust, ele não é capaz de compreender uma pessoa adulta. Todo mundo ali é meio subdesenvolvido, afetivamente, como ele próprio. Tá certo?
E no caso, por exemplo, eu estou falando de Thomas Hobbes não pode, evidentemente, entender a motivação do Aristóteles. Para quem, vamos dizer, descobrir como as coisas eram mesmo, era a grande paixão da vida dele. Tá certo? Então, evidentemente, a vida de Aristóteles transcorre, né, entre as camadas 9 e 12, que veremos daqui a pouco. Tá certo? Eu digo, bom, e as motivações, vamos dizer, de um santo místico? Eu digo, é impossível o sujeito compreender. Você vai ver por que São Francisco de Assis fez tudo aquilo. Né? Quando você assiste aquele filme do Zé Firelli, né, que um ex-governador do Rio de Janeiro chamava de José Firelli, né, você vê que a revolta infantil do Francisco contra o pai se torna o centro da história. Né? Então você vai explicar, vai dizer, uma vida de santidade, uma vida que é um permanente diálogo com Deus, por um problema que o sujeito tem com o pai. Claro que isso aí você está projetando o seu problema em cima dele. Na verdade, a mentalidade de um santo místico é uma coisa muito mais complexa do que você pode imaginar. Por isso mesmo que eu deixei a camada 11 e 12 para explicar depois. Mas, então, você imagina, por exemplo, a diferença que pode existir entre pessoas que tiveram uma visão da vida após a morte, tiveram uma visão do céu e do inferno, né, e o indivíduo que mal teve uma visão do papai e mamãe. Eles não estão falando de coisas incomensuráveis. E, aliás, essa é uma das características humanas fundamentais, sem cuja compreensão nós nunca vamos chegar a inteligir nada da personalidade humana. E essa é o que a gente chama de diferença humana. Os seres humanos são... Existem mais diferenças, né, de poder, de inteligência, de capacidade, de horizonte de consciência entre seres humanos, do que você pode observar entre quaisquer animais. A começar pela diferença de poder. Existe algum animal que possa condenar à morte milhares de outros simultaneamente? Não. Nem o bicho mais feroz, um urso, um leão, ele tem que matar um de cada vez. Né? Vamos supor, qual seria o recorde? O recorde eu vi aí, o urso que matou 20 vacas e comeu uma. Né? Mas ele tem que matar as vacas uma por uma e com suas próprias mãos e seus próprios dentes. Né? E um ser humano sentado numa escrivaninha, ele assina um decreto e mata 100 mil pessoas de uma vez. Né? Você vê, a diferença de poder é absolutamente monstruosa. E eu acho incrível realmente que as ciências sociais e históricas nunca tenham destacado esse fator suficientemente. Né? Você vê aqui, Aristóteles, já na antiguidade, ele tinha percebido isto, e ele faz aquela famosa classificação das obras literárias segundo o poder relativo dos personagens. E ele distingue 5 níveis. No primeiro nível, o personagem é um deus. Então ele pode tudo. Né? A história da Bíblia, a história de Deus, Deus faz o que ele quiser. Né? Num segundo nível, ele é algo como uma pessoa que não é um Deus propriamente dito, mas ele é diretamente assistido por uma força divina. Então ele tem um poder que, sem chegar a ser uma onipotência divina, transcende o das outras pessoas. Por exemplo, você vê na mitologia os semideuses, aqueles que vão se divinizando aos poucos através dos seus feitos, é evidente que são guiados, né? Ou não na própria Bíblia. Quando Deus dá um mandato para os seus apóstolos para eles fazerem tais ou quais coisas que não daria para eles fazerem sem assistência divina. Então você vê que eles têm realmente um poder que transcende o das outras pessoas. Então, num terceiro nível, o indivíduo nem é um semideus, nem está se divinizando e nem é uma pessoa inerme, uma pessoa comum. Ele é uma pessoa especial, né, que tem, vamos dizer, um carisma, uma personalidade notável, uma genialidade, é um sábio, é um herói, uma coisa assim, né? Pelo menos uma pessoa altamente diferenciada. Né? Como, por exemplo, quando você vê Hamlet. Hamlet tem uma compreensão da situação que vai muito além do que os outros personagens estão vivendo. Ele está entendendo o drama mais profundamente que os outros. Não é isso? Quando você vê Otelo, por exemplo, Otelo é um sujeito notável como um líder guerreiro, tá certo?
embora não seja um homem muito inteligente, né? Mas ele tem um algo a mais. Esse algo a mais não é um dom divino, é um dom da natureza que o torna, de certo modo, superior aos outros. No quarto nível, o sujeito é uma pessoa comum, como nós, né? E no quinto nível, ele é um incapaz, ele é uma pessoa que está abaixo da situação e que sofre os efeitos da situação sem chegar sequer, vamos dizer, a compreendê-los. Você pode pegar como exemplo o nosso Policarpo Quaresma, né, que o sujeito vive se metendo em encrenca e ele não entende o que está acontecendo. Então, Aristóteles já tinha percebido isso, mas eu não vi ele aplicar isso em parte alguma da sua ciência política. Talvez ele tenha aplicado, não sei, porque se perderam muitos escritos de Aristóteles. Então, esta observação dele sobre o poder relativo das pessoas fica confinado nos estudos literários e não desperta os efeitos que deveria despertar na ciência política, na psicologia, etc, etc. Mas, quando você compara, por exemplo, um Stalin com um prisioneiro que está amarrado numa prisão e doente, não é isso? Quase inconsciente. Eu digo, bom, você tem aí os dois extremos, pode haver uma diferença até maior, não é isso? Mas nós não podemos negar que a diferença de poder é uma constante na espécie humana e ela basta para diferenciar o ser humano de qualquer espécie animal. Não é isso? Então, se você pegar, vamos dizer, um tigre no auge do seu desenvolvimento físico e um tigre doente, moribundo, bom, há uma diferença entre eles, mas é a diferença ainda de 1 para 1. Não é isso? Quer dizer, não é uma diferença da onipotência para a impotência total que a gente observa entre os seres humanos, né? Então, do mesmo modo que existe essa diferença na esfera do poder, existe essa diferença na esfera do que nós chamamos de horizonte de consciência. O que é o horizonte de consciência? É o conjunto dos fatores que o indivíduo pode compreender num dado momento. Ele não precisa estar vendo tudo aquilo, não precisa estar atualmente consciente de tudo, mas ele tem os meios de compreender aquilo, tão logo a situação se apresente. O horizonte de consciência pode ser enormemente diferente de pessoa para pessoa. Nós conhecemos pessoas que nada entendem da sua própria situação existencial. Quer dizer, o indivíduo não sabe o que está acontecendo para ele, não entende o que está acontecendo para ele mesmo. Não é isso? E, em outros casos, você vê uma abrangência de consciência que pode abarcar, tem continentes inteiros, capítulos inteiros da epopeia humana, e conseguir situar os indivíduos dentro daquilo, tudo isso existe. Quando, se você compara, por exemplo, você pega um clássico da historiografia, sei lá, o Outono da Idade Média, do Jan Huizinga, né, onde tudo o que acontecia na época que ele está estudando, tudo é translúcido para ele, desde, vamos dizer, as leis, as cerimônias públicas, etc., até as emoções mais íntimas dos indivíduos. Ele encara tudo isso como se estivesse numa tela. Então, o que não quer dizer que ele seja capaz de fazer a mesma coisa em outros domínios, mas para aquele domínio ele era capaz. Então, a diferença do horizonte de consciência, a diferença moral, quer dizer que nós temos desde santos até monstros. É curioso que essas diferenças são extremas, são exageradas, são às vezes quase indescritíveis. E nada disso parece ser do interesse da sociologia ou da ciência política, nem mesmo da ciência política, que teoricamente trata com o fenômeno do poder. Não é isto? Então, como tudo isso ficou fora do espectro das ciências sociais, nós podemos trazer tudo isso de volta a partir da teoria das camadas da personalidade, né, onde a base, o conceito fundamental é justamente o da abrangência, aquilo que você vai abrangendo e assimilando a sua personalidade, e à medida que você amplia não só o horizonte de consciência, mas o horizonte de ação. Em princípio, a ampliação do horizonte de consciência cria possibilidades de ação, mas possibilidades, evidentemente, psicológicas. Quer dizer, o indivíduo pode fazer certas coisas que antes ele não podia.
O que não quer dizer que ele terá os instrumentos externos para fazer. A conquista, né, essa é a lei. Qualquer ação supõe os meios de ação. E a primeira ação consiste na conquista dos meios de ação. Isso é a lei universal. Quer dizer, se você não tem os meios, você não age. E se você quer agir e não tem os meios, bom, não adianta você tentar agir, você vai precisar primeiro conquistar os meios de ação. Então, eu acho assombroso que este conceito que é tão básico, ele falte a todos os nossos, praticamente todos os nossos analistas políticos, sociológicos, etc, etc. Então, eles querem, por exemplo, julgar uma conduta política pelo que o sujeito está fazendo imediatamente, sem levar em conta o seguinte fator: ele está fazendo o que ele quer ou ele está conquistando os meios de ação para fazer o que ele quer? Me parece a coisa mais óbvia. Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.